melado também tem algumas propriedades nutricionais interessantes. Para falar um pouquinho mais sobre esse ingrediente que faz parte da nossa cultura aqui do Oeste, vamos conversar com a nutricionista Daiane Feltrin. Daiane, seja muito bem-vinda, né? Quanto tempo que a gente não conversava, assim, trazer um pouquinho de informação. E aí a primeira coisa que eu quero te perguntar, as pessoas ainda confundem melado e mel. São doces, mas são diferentes, né? Explica pra gente. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Então, primeiramente, o mel vem da abelha, vem do néctar, enfim, que é coletado nas flores pela abelha. Já o melado, o melaço ou então açúcar mascavo, ele é do derivado da cana-de-açúcar. Então, primeiro a gente colhe a cana, moe, daí cria a guarapa, essa vai para o cozimento. E aí o que acontece? O primeiro processo, né, depois do cozimento, a gente tira em forma que ele está ainda líquido, que vira o melado. Aí depois a gente tira, o tacho está cozinhando, tira ele do fogo, aí começa a bater, né, com uma espátula em si, então vai virar o melado batido. Se eu continuar mexendo, aí vai virar o açúcar mascavo que a gente compra aí no mercado. Dizem que quanto mais processado, menos saudável, a gente pode dizer assim? Conta um pouquinho essa história a ver com a nutrição pra gente. Então, com relação ao melado, o açúcar mascavo, ele é o melhor entre os açúcares. Vou dizer assim, entre o açúcar demerara e o açúcar branco. O mascavo. O mascavo, tá. Isso aí. Então, quanto mais é processado, vamos supor, açúcar mascavo, ele vai se tornar o demerara e depois vira o açúcar branco. Então, o mascavo seria o melhor, porque ele preserva a questão dos nutrientes. E entre esses três aqui, as propriedades nutricionais do melado, por exemplo, né, que a gente citou na reportagem por conta da receita. Quais são as propriedades? Eu digo assim que praticamente o valor calórico ele é igual, só a questão da consistência. Se você quer uma receita que ele fique mais líquido, eu vou utilizar esse aqui. Agora, por exemplo, se eu quiser substituir o açúcar que ela colocou aí na receita pelo açúcar branco, pelo mascavo, eu posso estar utilizando ele dessa forma. A questão do valor calórico não muda. Tá. Só muda a questão da consistência. E ele é muito calórico ou não? Sim, ele vem da cana-de-açúcar, então ele é açúcar. Então, o ideal é o que? A gente consumir com equilíbrio, né? Até dos questionamentos se diz assim, tá, quanto então eu posso comer de açúcar mascavo? Porque ele é natural. O ideal é em torno de 1 colher de sopa ao dia apenas. Olha só, do açúcar mascavo. Qualquer tipo de açúcar. Seja o branco, seja o mascavo, seja o melado, uma delas, uma só ao dia. Daia, mas isso no que a gente adiciona ou no geral? Porque muita coisa que a gente come, vai comer um bolinho ali, vai comer, sei lá, a própria fruta tem açúcar. Isso seria o adicionado? O adicionado. Ah, tá. Mas tem que cuidar do resto também, daí não adianta. É isso aí. Olha só, aqui você falou que esse é o melado mais líquido, a gente pode dizer assim, e aqui é o... batido. Tem mais algum tipo de melado ou não? Não, a princípio o que a gente conhece aqui na nossa região são esses dois. E aqui disse que o melado é um grande aliado no combate à anemia. É verdade ou mentira? Mito ou verdade? Então, a cada 100 gramas do melado, eu tenho aproximadamente 5,4 miligramas de ferro. Só que é 100 gramas. Então, se eu vou consumir só apenas 20, então reduz a uma taxa muito pequenininha, né? Então, o ideal é o quê? Você procurar outras fontes, né, de ferro, que pode ser os miúdos, a carne, os folhosos verdes escuros, que também você pode comer um volume maior. E aí pode suprir... Não vale a pena, então? Se for pela questão do ferro em si, ele não vai suprir a necessidade total que você precisa durante o dia. E no que ele pode ajudar, o melado, né? Benefícios, o que ele pode ajudar no nosso organismo? Eu diria assim que ele é legal para estar substituindo o açúcar branco, né? Seja para estar colocando numa receita, enfim. Ele tem vários minerais, né? Entra o potássio, entra o cálcio, entra o ferro nessa composição, o magnésio, o selênio, que são bons, né? Para justamente a regeneração, né, muscular, também para a formação dos ossos, também tem potássio na composição dele e cálcio. Então, ele tem sim propriedades legais, né, do consumo. Mas com moderação, não dá para exagerar. Como tudo na vida, né? É isso aí. Dai, eu sei que você, além de conhecer sobre alimentação, você gosta de colocar a mão na massa também, cozinhar, né? Quais as indicações para o uso, né? Porque a gente sempre pensa em doce, ou bolo, né? Ou para adoçar. Tem alguma outra coisa diferente que você possa nos dar dicas para usar o melado, né? Seja ou açúcar mascavo, seja na forma que ele for aqui? Tá, então o melado, por exemplo, eu quero fazer um bowl de frutas com iogurte natural, caseiro. Às vezes você acha ele muito azedinho. Então o melado, esse em forma líquida, é legal, que você vai dar só
um fiozinho ali já vai adoçar. Aí, por exemplo, assim, eu quero fazer um bolo, então dá para utilizar tanto o assim batido quanto esse já mais cristalizado. Aí dá para utilizar em biscoitos, dá para fazer bolos, dá para fazer granola. Eu gosto muito de fazer a granola caseira utilizando o melado líquido. Né, que você pode... faz o mix ali de sementes. E aí daí coloca, mistura bem aí as sementes com o melado e leva para assar. Aí ele vai ficar bem crocante. Ele fica bem grudadinho, assim, bem gostoso. Bem gostoso. Quem que não pode comer? Quem que não pode consumir melado? Então, como a gente falou, tem uma proporção, né, ali de uma colher de sopa ao dia. Então, diabéticos tem que ter uma atenção especial, né? E para quem quer reduzir o peso também temos que avaliar, porque o excesso de açúcar, né, faz com que a gente aí acabe ganhando peso e também mexe com a questão da glicemia. Então, são dois grupos assim que a gente tem que ter atenção com relação aí à quantidade. O pessoal da Suíte tá me lembrando, né, o pãozinho com melado, né? Tão Sim. famoso aqui. Aquele ali foi-se toda a quantidade do dia, então, porque... É mais ou menos isso, né? Eu digo assim, ó, tudo com moderação vale. Então, vale sim, a gente não pode dizer, não, a partir de agora não posso mais comer pão com melado. Não, acabou com a tradição, né? Pode, sim, porque ali você vai estar misturando no café da manhã as frutas, você vai estar adicionando aí um leite, então vai ter o equilíbrio entre os outros grupos alimentares, não vai ser só o pão com melado. Então, pode continuar tomando o teu café aí com o pão e melado. Daí, para quem tem criança, né, fez a introdução alimentar, daqui a pouco começa a criança a comer um pouquinho de tudo. Mel não pode, né? Sim, até os 2 anos, tanto o açúcar quanto o mel, a indicação é depois dos 2 anos. Nem o melado também, então? Depois dos 2 anos. Tá, e depois dos 2 anos, o que é melhor, mel ou melado? Depende muito, né? Depende da aceitação da criança, mas ainda eu digo que o melado, né? O mel, ele não passa pelo processo de, muitas vezes, processamento, enfim, e aí pode conter algumas bactérias que podem fazer mal. O melado é um pouquinho mais seguro, então. É isso aí. Tá bom, Daya. Muito obrigada por ter vindo. Eu que que bom, agradeço. Obrigada por ter trazido aqui os produtos pra gente conversar e conhecer um pouquinho melhor. Eu aprendi. Obrigada. Até a próxima. Até.